Glória a Deus. Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos estão alegres e felizes com Jesus e podem dar uma glória a Deus bem alto? Glória ao nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos dado de poder estar falando e ministrando a sua palavra. A palavra do Senhor, que é digna de toda aceitação, e é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Talvez você entrou aqui para o 8º dia desta campanha com um problema que aos teus olhos era difícil e já se tornou impossível. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, e sabe qual é? O Deus do impossível está aqui no nosso meio para poder te dar vitória. Você crê na vitória e pode dar uma glória a Deus? Eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso amigo, pastor Vinícius, o anjo dessa igreja. Que Deus possa, assim de forma poderosa, abençoá-lo. Também louvar ao Senhor pela vida do nosso amigo César, a qual nos fez o convite ainda esta semana. Que Deus também possa abençoar a sua vida, a sua família. E eu fiquei bastante feliz quando vi o irmão João aqui, que congregou conosco, congreguei com ele por algum tempo ali na igreja do Jardim das Rosas. E eu tenho um carinho especial pela vida do irmão João e fico feliz em vê-lo aqui. Irmão João, que Deus possa abençoar a vida do Senhor. Meus irmãos, nos foi proposto um tema a esta campanha, mas Deus pôs uma palavra no meu coração, a qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no livro de Jonas, capítulo de número 3, e o verso de número 1 até o verso de número 5. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 5. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 5. Será o texto que nós iremos meditar nesta noite por alguns minutos, a palavra do Senhor. Você tem sua Bíblia e percebe que tem alguém do seu lado que não está com a Bíblia para fazer a leitura, encosta do lado dele, dá uma carona para ele aí na sua Bíblia, para todos nós fazermos juntos a leitura da palavra do Senhor, e assim nós seremos abençoados. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, verso 1 em diante. Quantos encontraram, podem dizer amém? Amém. Pouco barulho para muita gente. Quantos encontraram, podem dizer amém? Amém. Está escrito: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu disse: e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Repita comigo o versículo de número 4, a parte B, e o versículo de número 5 do 3. 1, 2, 3. E ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, investiram-se de pano de saco, desde o maior até o
menor. Agora o verso de número 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Esta palavra que é digna de toda aceitação. Todos nós bem sabemos e conhecemos que a Bíblia Sagrada é um livro escrito por 40 homens inspirados por Deus, em um período de aproximadamente 1500 anos. A Bíblia Sagrada é um container, é um livro intrínseco em 66 livros e dividido em duas partes, a qual todos nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada é dividida no Novo Testamento ou Nova Aliança, e a Bíblia Sagrada também é dividida no Velho Testamento ou Antiga Aliança. A Bíblia Sagrada é constituída por capítulos e versículos escritos por 40 homens inspirados por Deus, e nos fala a respeito da vida de alguns homens que permeavam sobre a terra, marcando a sua geração, marcando os seus dias, enquanto andavam sobre a terra. A Bíblia nos fala a respeito de juízes, como foi o homem de Deus chamado Sansão, como foi o homem de Deus chamado Samuel, que exerceu a função de juiz em Israel e julgou o povo de Israel durante 40 anos. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito de reis, alguns reis que marcaram a sua geração, porque foram reis que andaram ao contrário daquilo que Deus tinha determinado para a sua vida, como a vida do rei Acabe, como a vida do rei Acais, como a vida do rei Manassés. Segundo a Bíblia, foi um dos piores reis que a Bíblia Sagrada já nos falou através da sua história. Mas a Bíblia também nos fala a respeito de homens de Deus que reinaram com justiça e permearam sobre a terra e marcaram a sua geração do seu reinado, como o homem de Deus Salomão, que não houve e não existirá um homem tão sábio como Salomão. A Bíblia nos fala a respeito do rei Davi, a ponto de Deus ver Davi, um rei tão reto, tão íntegro, tão justo, a ponto de fazer uma declaração ao rei Davi, dizendo: olha, Davi, você é um homem segundo o meu coração. A Bíblia nos fala a respeito de homens de Deus que receberam títulos de profetas, alguns que escreveram livros trazendo até mesmo o seu nome, conhecendo e recebendo o título de profetas maiores e outros profetas menores. A Bíblia nos fala sobre profetas maiores, dando título a alguns profetas, não menosprezando alguns profetas, humilhando, menosprezando, dando título de profeta menor, e outros elevando e exaltando, massageando ela de profeta, dando a ele o título de profeta maior. Mas a Bíblia nos fala a respeito de homens chamados de profetas maiores, como a vida do profeta Isaías, Ezequias, como a vida do profeta Ezequiel, Jeremias, como a vida do profeta Elias, Eliseu, homens que estiveram andando sobre a face da terra e profetizaram 1, 2, 3, 4, várias profecias, e estiveram no cenário bíblico durante o reinado de 2, 3, 4, 5 reis, e passaram durante um período um tanto extenso e longo, profetizando várias profecias a qual Deus teria colocado em seu coração. Homens que receberam o título de profeta maior, porque a Bíblia nos traz falando a respeito da sua geração, nos fala a respeito da sua árvore genealógica,
homens que deixaram ali o seu legado enquanto andavam, permeavam sobre a face da terra. E eu quero falar a respeito de um homem que foi profeta levantado por Deus. Eu cresci e eu tenho certeza que o pastor Vinícius, na sua carreira ministerial, os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, e os irmãos que estão em minha vanguarda, eu tenho certeza que alguns também, assim como eu, que foi criado no berço evangélico, cresceram ouvindo mensagens de alguns pastores, pregadores, alguns mestres ensinando na escola dominical, falando a respeito deste homem de Deus que eu vim falar a respeito dele aqui nesta noite, a vida do profeta Jonas. Eu cresci, pastor Vinícius, ouvindo mensagens, alguns pastores ensinando, lecionando em seminários, alguns pregadores profetizando e pregando a respeito da vida do homem de Deus, o profeta Jonas, desarmando a sua conduta, falando que Jonas era um profeta e dando a ele alguns títulos como homem profeta fujão, falando que Jonas era um profeta covarde, falando que Jonas não fez aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida. Eu cresci, pastor, nas nossas igrejas e ouvindo nos púlpitos das nossas igrejas de irmão João, ouvindo alguns homens de Deus falando a respeito da fuga de Jonas, quando Deus entregou para ele o ministério, o encargo ministerial, que seria levantar onde ele estava, atravessar a cidade de Israel e até a mim de pregar uma profecia contra ela. Eu cresci ouvindo alguns falando, Jonas era profeta fujão, Jonas era profeta covarde, Jonas foi para o ventre do peixe porque não fez aquilo que Deus teria mandado. Jonas colocou toda uma embarcação e um grupo de marinheiros quase à ruína, porque não cumpriu aquilo que Deus teria determinado ministerialmente para a sua vida. Mas eu cresci e nasceu dentro do meu coração o desejo de conhecer mais a respeito da vida do profeta Jonas, porque Jonas fugiu na ordem que Deus tinha determinado para a sua vida. E sabe o que eu descobri, meu irmão? Que Jonas, ao contrário do que eu cresci e ouvi muitos falando, Jonas não era covarde, Jonas não era um profeta fujão. Eu vim aqui nesta noite para defender, ao contrário de alguns, a vida do homem de Deus, o profeta Jonas. Se existe um homem de coragem na Bíblia Sagrada, esse homem chama-se Jonas. Jonas, a Bíblia Sagrada nos fala, e ele foi chamado de profeta menor. Jonas era homem de Deus, filho do profeta Amitai. A Bíblia nos fala que Jonas, ele era hebreu, o seu nome significa pomba. Jonas nasceu na cidade de Gat-Hefer, ele era profeta em Israel, oriundo da tribo de Zebulon. O seu nome, a história nos fala que o seu nome no latim significa Jonas e no hebraico significa Ioná. A Bíblia nos fala que o seu nome significa pomba. Pela lógica, se nós formos, meus irmãos, ver o significado da vida do homem de Deus chamado Jonas, sendo assim que os judeus tinham uma tradição consigo que colocava o nome dos seus filhos conforme aquilo que ele demonstraria que seria durante o seu nascimento, conforme a sua conduta mostraria aquilo que ele seria. Então, se nós formos puxar para essa visão teológica, Jonas, tendo seu nome como símbolo de pomba, ele deveria ser chamado por Deus para profetizar na cidade de Israel, onde ele vivia, uma profecia de prosperidade, quem sabe uma profecia de livramento, porque segundo a ciência, a pomba é o único animal que não possui dentro do seu corpo uma glândula chamada fel, a qual se estourar amarga toda a carne. A única profecia que Deus deveria levantar Jonas, e Jonas não deveria profetizar, era uma profecia amarga onde quer que ele vivia, era uma profecia de exortação,
Jonas levanta e profetiza para o rei de Israel que eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Talvez Deus levantaria Jonas e falaria: Jonas, levanta e vai até a cidade de Israel, abre a tua boca profética no meio da cidade e começa no meio do teu ministério profetizando que eu vou entregar os inimigos do povo de Deus nas suas mãos, que eu vou trazer uma grande prosperidade para o povo de Israel. Mas Deus vai lá na cidade de Gatief, em Israel, e levanta o profeta da tribo de Zebulon, falando: Jonas, levanta, meu filho, porque hoje começa um grande ministério profético na tua vida. E qual é, Deus, o ministério profético que o Senhor tem preparado para mim? Vai até a terrível cidade de Nínive, e a profecia para ela não será uma profecia para massagear o ego do rei, nem profecia de prosperidade. Profetiza contra ela, Jonas. Levanta, Jonas, vai até a cidade de Nínive e profetiza contra ela uma profecia. Qual é a profecia que eu vou ter que entregar para Nínive? Profetiza para ela porque o pecado de Nínive chegou diante do meu trono. Profetiza para Nínive, Jonas, porque o erro de Nínive chegou diante do céu. Profetiza para Nínive, Jonas, a destruição dela, porque o pecado e a imoralidade de Nínive está vivendo já chegou diante das minhas narinas, e eu quero destruir a cidade. Meu irmão, não me interessa o que foi que Deus te chamou, não me interessa para quem foi que Deus mandou você profetizar, não me interessa qual foi a palavra que Deus colocou na tua boca. O que interessa é que aquele que fez a promessa é fiel para se responsabilizar pela chamada. Quem é fiel, levanta a mão para o céu, abre a boca e dá glória. Levanta, Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, prega uma profecia contra ela. Eu vou destruir a cidade de Nínive, porque Nínive, o pecado dela já chegou diante das minhas narinas. Eu já estou vendo Nínive como horror, eu já estou vendo Nínive como uma cidade de calamidade. Quem não conhece, meus irmãos, a história da cidade de Nínive, sabe muito bem que Nínive era uma grande capital. Nínive era a maior capital do mundo antigo, era a capital da Síria, situada às margens do rio Tigre. A palavra do Senhor nos fala que Nínive era um grande império assírio, era a maior capital, a maior cidade de todo o mundo antigo. A história nos fala que a cidade de Nínive era uma cidade de aproximadamente 75 a 100 quilômetros de extensão de um extremo a outro. A cidade de Nínive tinha uma grande muralha maciça de 12 quilômetros de extensão. A cidade de Nínive era uma cidade murada, uma cidade que em alguns lugares na sua muralha tinha 30 metros de altura, e em alguns lugares a sua espessura eram 45 metros. Sabe o que a história fala? Que os soldados de Nínive se reuniam, pegavam seus carros, aparelhavam um do lado do outro e ficavam marchando e batendo continência em cima do muro da cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma grande fortaleza, não era qualquer pessoa que conseguia entrar ou sair fora da cidade de Nínive. A história nos fala que na cidade de Nínive, cercando toda a cidade, havia 15 portões na cidade que dava acesso de entrada e de saída para a cidade. Ninguém saía se não passasse pelos portões, ninguém entrava se não passasse pelos portões. Nos portões da cidade estavam soldados aparelhados, parados em pé, soldados preparados para a guerra, com espada na mão, coração vestido, com escudo na mão. Mas Deus levanta o profeta lá de diante da cidade de Israel e fala: Jonas, vai até Nínive e prega contra ela. A história fala que na cidade de Nínive havia dentro da cidade 1.500 torres vigia,
vai ter os seus inimigos na sua mão. Você não vai pregar para os enfermos da cidade do seu lado. Você não vai pregar que os mendigos da cidade ou os leprosos serão curados. Prega contra elas, Jonás. Prega contra a cidade de Nínive. Desde a sua fundação, Nínive já trazia chuva e maldição, porque a palavra Nínive foi dada por um homem que ficou a cidade chamada Nimrod. Nimrod deu o nome à cidade de Nínive em homenagem a uma deusa síria chamada Astarte, conhecida como a rainha do céu. Então os profetas tinham medo, meu irmão, de entrar na cidade de Nínive, porque não conseguiam entrar e não conseguiam sair. Mas Deus levanta um profeta. Fala, não interessa se a cidade é fortaleza, não interessa se a cidade é cercada, não interessa se a cidade é prata, não interessa, porque quando eu quero entregar a vitória, pensa para um filho, uma filha, eu coloco milhares de pessoas rodeando Jericó, e durante 7 dias o segredo é adorar. Você quer entrar na cidade, meu irmão, ainda que seja uma grande fortaleza, talvez algo que te impeça de alcançar a vitória que Deus tem preparado para a tua vida, mas vai ser nessa cidade, porque a mulher vai cair e o nome de Deus será glorificado. Vai até a linha de Jonas, profetiza contra ela. A Bíblia nos fala que a cidade de Nínive era uma cidade idólatra. A cidade de Nínive era uma cidade brutal, era uma cidade imoral, era um centro de crimes e pecado. O profeta Amós chamou a cidade de Nínive de a cidade de derramamento de sangue. O paganismo, a idolatria, a feitiçaria predominava em Nínive. Em Nínive não adorava ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque constituía altos postes ídolos, subiam em cima das montanhas, colinas e levantavam imagens de escultura para poder adorar a imagem de Deus pagão. A Bíblia nos fala que um profeta Naum chamou a cidade de Nínive de a cidade de derramamento de sangue. Mas Deus levanta o homem chamado Jonas e fala: não interessa se lá derrama sangue, não interessa se lá tem idolatria, não interessa se lá tem feitiçaria, não interessa o que tem dentro da cidade. É para ver a tua vida que eu vou mudar a cidade de Nínive. Levanta, profetiza contra ela. Meu irmão, muitas vezes Deus tem entregado algo nas tuas mãos. O chamado de Deus, a ordem de Deus para a nossa vida, sabe qual é? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo e tenha vida eterna. A ordem de Deus para a tua vida, sabe qual é? É ir pelos campos, becos e valados, levando e pregando o evangelho de Jesus Cristo. A ordem de Jesus Cristo para o discípulo, sabe qual foi? Levanta, pega a mão do teu companheiro, vai de 2 em 2, vai até a Judeia, vai até a Galileia, vai até a Samaria, e se ninguém quiser nós, vai até o confim da terra, mas não deixa de evangelizar. Meus irmãos, nós temos vivido dias como a cidade de Nínive. Nós temos visto um crime tem requisitado os nossos jovens para escravizá-los pelo crime, pelo roubo, pela droga. A prostituição tem tomado conta de muitas pessoas. Já que eu sei que vai na internet, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Algumas pessoas têm tentado colocar dentro das nossas igrejas que é normal o casamento de 2 homens e 2 mulheres, mas a palavra do Senhor fala que o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos vivendo um dia como Nínive, e Deus conta com você, Jonas. Levanta a mão para a glória. A prostituição, as novelas têm
sociedade tem perdido o seu valor moral. As pessoas pensam que isso é normal. Meu irmão, se você não bebe, você não fuma, você não adultera, não prostitui, se você não xinga, não passa cheque sem fundo, você não está fazendo nada demais, você só está sendo normal. Nós estamos vivendo dias como Nínive, mas Deus tem procurado meia dúzia de Jonas e está falando: levanta, pega contra ela. E ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Levanta, Jonas, pega contra ela, porque ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A história fala que quando os soldados do exército de Nínive pegaram os seus profetas, quando eles pegaram os seus profetas e levavam presos, cativos, levavam os seus profetas escravos, cortavam as suas mãos, cortavam os seus pés, cortavam os seus narizes, as suas orelhas, vazavam os seus olhos com ferro quente, pegavam os cativos, cortavam as cabeças dele e faziam pirâmide em cima das montanhas. A história nos fala que eles pegavam os profetas, arrancavam as suas peles, crucificavam de cabeça para baixo, colocavam a cabeça dos profetas fixada em ponta de estaca, levavam a estaca com a cabeça do profeta na ponta, colocava na frente dos que portão que dava acesso à cidade e colocava uma mensagem embaixo: se você é profeta, que fala que é profeta de Deus, entrar aqui dentro da cidade, a tua cabeça será a próxima a ir para a ponta da estaca. Eles pegavam os profetas, erguiam pelo peito com lança, jogavam em caldeirão de óleo quente, faziam fogueira e queimavam vivo no meio da cidade, furavam os ouvidos com ferro, pegavam as esposas do profeta, arrancavam as suas crianças dos ouvidos com a sua esposa viva. Mas Deus vai lá na cidade de Israel e fala: levanta, Jonas, e prega contra ela. Levanta a cabeça baixa, com os olhos fechados, e ele sozinho do meu lado. E eu abaixei a cabeça e comecei a louvar o Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Quando eu terminei de cantar o hino, eu levantei a minha cabeça, eu abri os meus olhos, o seu antenor cordeiro estava do meu lado, com os seus olhos tomados de lágrima, um preso condenado a 170 anos de cadeia, com as mãos levantadas, falando: eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu olhei ao meu redor, tinha mais de 30 presos, com a mão levantada, entregando a vida para Jesus. Levanta, Jonas, Deus conta com você. Você precisa entrar na posição que Deus te colocou. Você precisa fazer aquilo que Deus te determinou. Você precisa cumprir aquilo que Deus te vocacionou. Não interessa se alguém vai achar ruim ou vai achar bom. Não interessa qual será a profecia. Deus não te chamou para ser profeta bendito. Deus não te chamou para ser profeta que senta na mesa do rei. Deus não te chamou para ser profeta que come o manjar do rei, que morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Não foi homem nem mulher. Quem morreu foi Jesus Cristo de Nazaré, e é por ele que você tem que dar até a tua vida, ainda que a tua vida corra risco e vai parar a tua cabeça em cima de uma bandeja, mas Deus conta com você. Levanta. Aleluia. Até a cidade de Tarsis, Jonas percorreria um caminho de 2.000 quilômetros.
sempre, meu irmão, os caminhos que nós achamos que são os melhores para nossas vidas são os mais fáceis para chegar ao bênção de Deus. Nem sempre o caminho que nós achamos que são os melhores diante dos nossos olhos são os caminhos que nos levam mais rápido até os pés de Jesus. Deus determinou algo para a tua vida e talvez você tenha enganado outro caminho, outra trajetória. Você tem fugido daquilo que Deus determinou para você, achando que aquilo que você pensa ser melhor para a tua vida é o que vai te levar mais fácil aos pés de Cristo. Mas a ordem de Deus para a tua vida, sabe qual é? Rasga a passagem para trás e compra uma para Nínive, que é lá em Nínive que Deus vai realizar o grande milagre na tua vida. Mas vamos só uma passagem para trás. E todos nós conhecemos a cidade que os marinheiros têm um grande prejuízo e eles jogam Jonas no mar uma hora. Mas Jonas entra na cidade de Nínive, caminho de um dia, e ele prega para a cidade e fala: e ainda 40 dias não era um sermão longo igual o meu, era 7 palavras. Jonas dentro do ventre do peixe, não tinha caneta, não tinha papel, não tinha pena, não tinha tinta, não tinha pergaminho, mas o esposo já estava preparado dentro do seu coração. E ainda 40 dias de Nínive será subvertida, e ainda 40 dias de Nínive será subvertida. Mas ele vai entrando na cidade, ele vai diante do rei e fala: olha, e ainda 40 dias de Nínive será subvertida. E Deus começa a fazer a obra através da vida do profeta. A Bíblia nos fala que o rei proclama o rei de jejum, não come homem, não come mulher, não come boi, nem ovelha vai comer também, nem galinha, nem gato, nem passarinho, ninguém vai comer, porque nós vamos raspar a nossa cabeça de vestir de pano de saco e proclamar um grande clamor ao Senhor. E a palavra nos fala que Deus perdoa o pecado de Nínive e a misericórdia de Deus